Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a alimentação do Arduino e de todo o sistema do Jarvis com uma fonte de computador. Bora ver! Bem pessoal, vou mostrar aqui como é que eu fiz a parte de alimentação. Eu tenho essa caixa aqui, né, que eu peguei de sucata, era de uma obra antiga. Uma caixa de metal, de parte elétrica mesmo, né? E o que eu fiz aqui? Eu liguei todo o sistema numa fonte de computador. E aí como que eu fiz? Eu prendi aqui com uma tabuinha de compensado, né? Tem uma fita aqui perfurada, ó, que é bom que ela é maleável, então eu parafusei, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Eu parafusei ela no compensado e aí fica fácil de trocar. Por que eu usei fonte, né, de computador? Por dois motivos. Primeiro que eu tinha essa fonte aqui de sucata aqui, tem ainda outras aqui. Então é bem fácil de conseguir, arruma um computador velho, né? Geralmente a pessoa até joga fora, e com a fonte funcionando, então eu peguei uma. E ela tem, como ela tem as saídas com várias tensões diferentes, né? Então ajuda muito aqui, já com as tensões necessárias que a gente usa no projeto geralmente. Então eu peguei uma fonte, prendi aqui e aí eu fiz as ligações. Tá, como que eu fiz aqui? Eu usei um adaptador, vou mostrar aqui na tela, um adaptador velho de ATX para AT, ou desculpa, de AT para ATX. E aí eu cortei o plug macho e usei os fios, né, para soldar aqui na placa. Isso aqui é uma placa perfurada. Eu usei uma placa até grande pra caramba, você vê que tem muito espaço sobrando. Mas eu achei que eu ia usar muito mais partes, né? Ia soldar muito mais coisas, mas acabou que não soldei tantas coisas. Até usei depois mais do que o que eu tinha pensado anteriormente. Mas ainda dá pra botar bastante coisa, mas daria pra reduzir mais isso aqui. É porque também essa caixa ela é bem grande, né? Então deu pra usar boa parte dela aqui. Então tinha espaço, não tinha problema pra mim aqui. Mas se quiser fazer um mais compacto, com certeza eu recomendaria uma plaquinha menor, bem menor que essa daqui, juntar mais os circuitos aqui. E aqui, o que acontece? Eu deixei a fêmea, né? O conector fêmea, e aí eu conecto o plug da fonte nela, que dá certinho aqui. Então, por exemplo, se a fonte queimar ou quiser trocar, é fácil de desplugar aqui, tiro aqui desparafuso aqui da fita aqui, pronto, troco, dá pra botar outra tranquilamente. Então, por isso que eu fiz desse jeito, porque fica fácil, né, de dar manutenção caso precise. Para ligar a fonte, eu usei aqui esse liga-desliga aqui, que é de um antigo, não sei se estabilizador, no break, sei lá da onde, mas é de sucata também. Botei aqui num potinho de plástico, desses que é parecido com aqueles que guardava filme de máquina de fotográfica. Botei, furei aqui, né, para ligar. É só você jampear ou ligar, né, o fio verde no negativo. Então, se você jampear, botar o verde no negativo, a fonte liga. Então, eu botei o liga-desliga no meio da conexão entre os dois, e aí é fácil de ligar e desligar aqui. O LED aqui, eu peguei de um gabinete velho. Os gabinetes antigamente, não sei se ainda tem isso ainda, mas tinha aquele conector desse daqui antigo, ó, ele tá até plugado aqui, ó. É aquele conector antigo que você plugava na fonte e saía o LEDzinho aqui, você podia botar em qualquer lugar do gabinete, né? Então eu usei um desse também. E aí eu soldei os fios na placa perfurada ali para usar o que eu preciso. Basicamente eu usei só o 12 volts, que é o amarelo, o 5 volts, que é o vermelho, e o negativo, que é o preto. E claro, o fio verde, né, da liga-desliga. O restante eu não tô usando, botei aqui, tá meio feio aqui, mas depois eu arrumo com calma, porque isso daqui eu fui fazendo o teste e acabei deixando aqui assim mesmo. Depois eu arrumo. Mas para alimentar, eu vou botar a foto aqui para vocês verem de como ficou a parte de trás, porque eu soldei os barramentos, né, de energia do negativo. E aí é só conectar tudo na mesma trilha, né, de soldagem. Mas para alimentar o Arduino, o que eu fiz aqui, olha? Eu usei um regulador de tensão, o 7809, que o que ele faz? A entrada dele é 12 volts aqui e sai 9 volts. Sai aqui nesse fio amarelo, ele desce aqui. E aí o que eu fiz, olha? Eu peguei um conector que entra aqui no Arduino. O macho eu peguei de uma fonte velha que não estava mais funcionando, cortei o fio ali e emendei. Depois eu vou botar a foto melhor de como que eu fiz. Emendei ele, claro, atentando ali para qual é negativo e positivo, vou prestar atenção nisso. E aí aqui no regulador de tensão sai 9 volts.
Aí tem os filtros aqui, 2 capacitores. Eu vou mostrar o circuito elétrico disso aqui, mas é extremamente simples. Então, ou seja, entra 12 volts, por quê? Porque a fonte, ela não tem 9 volts, a fonte do computador, mas tem 12. E aí com o reguladorzinho, ela troca de 12, abaixa para 9, e aí dá para usar no Arduino tranquilamente. Beleza? Então assim que eu fiz essa parte elétrica, ligando o Arduino com a fonte de computador. E aí mais pra frente eu vou mostrar os outros circuitos aqui, como é que eu fiz direitinho, claro, cada um. Vou explicar cada parte dessas daqui, dos sensores e tudo mais. Mas o mais importante aqui é a ideia do Arduino, como que eu fiz para alimentar ele aqui, usando a fonte de computador. Beleza? Esse aqui é o conector da fonte, né, do computador, com a identificação de cada pino aqui. O laranja, por exemplo, é 3,3 volts, vermelho 5 volts e amarelo 12 volts. E o preto, né, é o COM, que é negativo. Esses são os pinos que eu usei no projeto. E claro, o verde aqui, né, que é o que liga a fonte. Então aqui, na verdade, lá no projeto tem um liga-desliga aqui, ó, que faz ele conectar esses 2 pinos. Ou em qualquer preto, na verdade, né? Não necessariamente esse pino aqui. Mas é só ligar o verde em qualquer preto que a fonte liga. São esses pinos que eu usei, mas dependendo do projeto, né? Dá pra usar também o azul aqui, que é menos 12 volts, o cinza e o roxo. Mas eu não usei nesse projeto. Então aqui tem identificado direitinho. Eu vou deixar essa imagem aqui na descrição, mas é só procurar no Google também que você encontra. Bem, para deixar mais claro o circuito que eu montei da fonte, né? Do conector que liga o Arduino, esse daqui é o circuito elétrico. Ali do regulador de tensão. Aqui a gente tem a entrada de 12 volts, que é o fio amarelo da fonte. Então, na verdade, ele entra 12 volts aqui no regulador de tensão, que é o 7809. Então, ele transforma de 12 volts para 9 volts. Tem os 2 capacitores aqui, que são os filtros. Então, só atentar aqui para como é um capacitor eletrolítico, né? Ele tem polaridade, então você tem que ligar o negativo e o negativo dos 2 aqui. Então, tem um na entrada e um na saída. Basicamente entra 12 volts. Aqui tem o pino comum. Então, entra 12 volts nesse pino aqui de entrada e no pino de saída sai os 9 volts. Aqui eu tenho o esquema elétrico, fica fácil de entender. Aqui tá escrito 5 volts porque aqui nesse programa não tem o regulador de 9, não dá para selecionar 9, mas é só para demonstrar que basicamente todos os reguladores são iguais, no sentido da montagem dele aqui. Ele é montado nesse encapsulamento que chama TO220, é o nome desse encapsulamento. E aí aqui, ó, o pino 1 é a entrada e o pino 3 é a saída. O 2 é o comum, ground ou negativo. Aqui tem o capacitor, né? A entrada do capacitor é o capacitor eletrolítico de 100 microfarad dos 2 lados. Então eu ligo o positivo na entrada, o negativo no COM aqui. Mesma coisa na saída. E aqui entra os 12 volts e sai os 9 volts. Vou deixar esse arquivo aqui na descrição e o link também para baixar esse programinho. Eu acho ele bem legal porque dá para você selecionar várias peças aqui montando e já sai aqui direitinho o circuito, né? E se quiser dá até para montar aqui uma plaquinha também. A única coisa que eu não botei aqui, que eu botei lá, tem um dissipador aqui, né, de alumínio. Eu botei porque para ele fazer essa queda aqui tem que ter uma dissipação, geralmente tem uma dissipação. Não é muito grande, tá? Não é tão necessário assim nesse caso aqui, como é pouca coisa, mas é legal ter para ele dissipar o calor. Outra coisa é que o conector que eu usei para ligar no Arduino, eu falei que eu tirei de uma fonte velha, né? Mas caso você não tenha, tem também um conector que você consegue parafusar os fios e ele encaixa certinho no Arduino. Eu vou mostrar aqui a foto. É esse conectorzinho. Qualquer coisa, todos os materiais que eu tô falando aqui no vídeo, gente, tem aqui embaixo na descrição o link de cada um. Se quiser comprar ou tiver faltando aí, você não tiver, tem os links aqui. Outra coisa que dá pra fazer também, caso você não queira montar esse circuito, não quiser usar dessa forma, você pode comprar uma fonte normal de 9 volts para Arduino, ou até o seu Arduino pode até já ter vindo, né, no kit com a fonte. A única ressalva que eu deixo é para caso você faça desse jeito, e também tem uma fonte externa, isso é para qualquer caso que você tenha 2 fontes, né? Uma fonte para o Arduino e outra para os circuitos e sensores e tudo mais. O importante é que você precisa ligar o negativo nos 2, jumpear eles. Então você precisa ligar o negativo da sua fonte com o negativo da outra fonte. Eu já tive muito problema com isso, de circuitos não funcionarem, sensores não funcionarem, justamente porque não estavam conectados os negativos. Por quê? Porque a corrente ela passa entre os circuitos ali e você pode ter problema com isso, tá? Então, só uma dica aí. Caso até você já tenha tentado fazer e não funcionou, pode ser esse o problema.
Essa ligação é o exemplo de utilização mais simples mostrado no manual do componente. De acordo com o manual do Arduino Uno, a voltagem máxima de entrada que ele aceita é de 20 volts. Já no Arduino Mega, a voltagem máxima é de 12 volts. Mas como a fonte do computador pode dar um pouco mais de 12, dá até para variar ali, às vezes varia até 13 volts na saída, eu preferi não arriscar deixar ele no limite. Por isso, preferi fazer essa redução para manter a alimentação próxima de 9 volts e não correr nenhum risco. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!